Preparem-se, porque o que vem por aí vai chocar muitos de vocês. O presidente da Picanha, Mortadela, deu uma entrevista polêmica para uma TV afiliada da Globo, onde criticou a decisão do Banco Central sobre a taxa de juros de 15%. Mas o que ele não esperava era a presença de Daniel Souza no programa da SAD. Ao contrário de muitos militantes, Daniel não hesitou em explicar claramente o porquê dessa taxa ainda estar tão alta. Fiquem ligados, pois vamos colocar um trecho da fala do presidente. Só um pedacinho, claro, porque sei que ninguém aguenta ouvir ele por muito tempo. O presidente Lula, ele criticou a decisão do Banco Central de manter o patamar da taxa básica de juros em 15% ao ano e disse que é preciso cuidar para que a Selic abaixe e que a inflação baixe e juro menor signifiquem crescimento. A declaração foi dada em entrevista para a TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará. Vamos acompanhar. A inflação está em 5%, com viés de cair cada vez mais. Nós temos um problema com a taxa de juros que está alta e nós vamos ter que cuidar para que ela baixe um pouco mais, porque a gente precisa ter consciência de que inflação baixa, juro baixo significa crescimento, significa geração de emprego, significa melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro, e disso eu não abro mão. O fato é que a gente está falando de um Banco Central que está remando sozinho no controle da inflação. Você tem problemas na área fiscal que ainda não foram resolvidos, não foram equacionados, e existem motivos estruturais para o Brasil ter juros elevados. Isso é sempre importante a gente observar. O juro, ele é reflexo, ele não é exatamente a causa principal. O Brasil tem um grande volume de crédito direcionado, ou seja, um volume de crédito que é blindado parcialmente ou totalmente ao efeito da Selic. O Brasil é campeão mundial em crédito direcionado. Com isso, o Banco Central tem que aumentar mais o juro para que o impacto sobre a parte do crédito que não é direcionado compense o restante. Além disso, a gente está falando de um Brasil que tem níveis de poupança muito baixos, ou seja, você tem pouco dinheiro para disponibilizar na forma de crédito, e se tem pouca poupança, o crédito acaba ficando mais caro. E a gente tem o governo, que é um sugador de poupança. O governo precisa de muito dinheiro para financiar o seu déficit, para refinanciar a sua dívida, e o volume de poupança, de recursos disponível para financiamento, que já é pequeno, se torna ainda menor porque o governo tem um problema na área fiscal. Consequentemente, atacar o juro é algo que você pode fazer do ponto de vista político, mas você precisa trabalhar em fatores estruturantes. Quais são os elementos que fazem a taxa de juros no Brasil ser tão alta? Por que a Selic tem que ser tão alta? Por que um presidente do Banco Central e diretores do Banco Central escolhidos pelo próprio presidente Lula mantêm a taxa Selic num patamar tão alto? Esse tipo de discussão é algo que a gente pode fazer e pode fazer de forma madura. É claro que juros mais baixos seriam melhores para a economia brasileira, mas juros mais baixos, sem pressionar a inflação, dentro de uma economia estruturalmente mais organizada, não adianta simplesmente baixar o juro na marretada, porque isso vai desorganizar por outro lado e vai criar outros problemas, eventualmente até mais graves. E não para por aí, vamos também falar sobre as últimas atualizações da CPMI e do INSS. Hoje, o senador Sérgio Moro não teve piedade e pressionou o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques. E olha, Moro foi direto ao ponto. Não poupou palavras ao afirmar que a controladoria estava tentando comunicar os roubos exatamente para aqueles que estavam roubando. A situação ficou tensa, e o que ele revelou, você precisa ouvir. Senhor ministro, não vamos dourar a pílula aqui. 3 nomes: Alessandro Stefanuto, André Fidelis, Virgílio Oliveira. Todos eles foram guindados à posição de comando máximo do INSS desses setores envolvidos durante o governo Lula. Em relação a esses 3 indivíduos, há indícios veementes de pagamento de suborno. E durante o período de gestão deles, já no governo Lula, houve essa grande escalada dos descontos fraudulentos do INSS. Ao que me consta, e Vossa Excelência pode responder depois, não existe indícios de pagamento de suborno para agentes do INSS, pelo menos não na posição de comando, anteriormente nos governos anteriores. Claro que se tiver, que paguem, que sejam todos presos. Mas as provas hoje apontam para esses 3 indivíduos com a participação central. É possível dizer que o governo Lula colocou uma quadrilha no comando do INSS. Como foi
repetindo até um padrão anterior, colocou uma quadrilha no comando da Petrobras, que gerou o escândalo do Petrolão. De fato, reconheço aqui que a equipe da CGU fez um trabalho técnico, mas é o próprio ministro Rui Costa que critica o desempenho de Vossa Excelência por Vossa Excelência não ter comunicado ninguém de alto nível em relação a esses desmandos. Então, a minha primeira pergunta que faço a Vossa Excelência confirma que não comunicou nenhum ministro e nenhum secretário da pasta do Ministério da Previdência? Eu sou ministro do governo Lula, assim como o senhor foi ministro do governo Bolsonaro. Eu tenho muito cuidado com a minha função como ministro, senador Sérgio Moro. Minha função como ministro pressupõe, entre outras coisas, eu ter a capacidade de tomar decisões sob minha responsabilidade. Mas a pergunta é objetiva. Vossa Excelência comunicou algum ministro do governo Lula? Já disse que não. Não comunicou? Disse que não, havia uma investigação em curso. Comunicou algum secretário da Previdência, o secretário executivo, por exemplo? Eu não. Quando o senhor respondeu à entrevista do Rui Costa no Globo, o senhor disse o seguinte: a preocupação do ministro Rui é super legítima, etc, etc, etc. O senhor mencionou, houve reuniões com a Previdência envolvendo secretários. Quais secretários? Não, essa são declaração reuniões, do senhor. Sim, mas não minhas. Reuniões da minha equipe com o Ministério da Previdência dentro do GTI. Qual secretário? Não lembro qual secretário exatamente. Mas Vossa Excelência reuniões... que declarou aqui, envolvendo secretários, nível de secretariado, pelo que eu entendi. Sim, não foi isso que aconteceu? Eu não preciso saber o nome do secretário. Eu sei que a minha equipe se reuniu dentro do GTI, as atas todas do GTI estão à disposição da comissão. Eu tenho aqui as reuniões, havia reuniões, havia secretários do Ministério da Previdência, é isso que eu soube. Ministro, eu tenho aqui as reuniões, então a primeira que eu tenho aqui é 13/7/23, pode ser que seja 13 de junho. Quem estava presente? A Eliana Viegas, que veio aqui da CGU, presente, Alessandro Stefanuto, 28/11/23. A Eliane de novo aqui, presente. Quem está presente? André Fidelis. Em 22/4/24. A Eliane Vegas de novo, quem está presente? Alessandro Stefanuto e André Fidelis. Então a CGU estava comunicando basicamente que vamos fazer uma metáfora aqui, que o INSS estaria desprotegido, como se fosse ali, vamos pôr um galinheiro, mas estava comunicando aos ladrões, estava comunicando às raposas que havia um problema de descontos e fraudes em benefícios. Então é evidente que essas reuniões, essas comunicações feitas ao INSS não iam surtir efeito. E veio aqui a servidora muito competente e zelosa do CGU e falou desalentada que eu comunicava, ela dizia, eu comunicava e eles não faziam nada. Por quê? Porque a CGU estava fazendo a comunicação aos ladrões do INSS que foram colocados ali pelo governo Lula. Então era evidente que nesse cenário, Vossa Excelência deveria ter comunicado um ministro de alto nível ou um secretário, porque não estava surtindo efeito essas comunicações, porque estavam comunicando as pessoas responsáveis pela fraude, que inclusive foram afastadas. Agora me espanta uma pessoa com a sua experiência não ter tido essa percepção, porque, claro, você não pode comunicar que havia ali uma investigação da Polícia Federal sobre esse assunto, mas Vossa Excelência comunicar o Ministério, o ministro Rui Costa, ou procurar o ministro Carlos Lupe e dizer para ele, ministro, nós estamos com um problema sério do INSS, desses descontos, a minha equipe técnica está procurando os técnicos do Ministério, nós estamos comunicando e não está fazendo nada. Tá sabendo da novidade no escândalo do INSS? Descobriram que o careca do INSS transferiu 5 milhões para Daniele Fonteles, marqueteira ligada ao PT, que foi investigada na Lava Jato, confessou ter recebido caixa 2 e fez campanhas para Dilma Rousseff e Rui Costa, hoje ministro de Lula. Dados do COAF enviados à CPMI mostram que esses repasses aconteceram entre novembro de 23 e março de 25, justamente no auge da quadrilha que fraudava as aposentadorias. O último pagamento caiu em fevereiro, pouco antes do esquema explodir. O documento
documento também alerta que ela recebeu valores altos, basicamente a suspeita de lavagem de dinheiro. Daniele não é novata em escândalos. Ela era dona da agência Pepe, investigada por desvios em campanhas do PT, um dos maiores escândalos do governo Dilma. Admitiu em delação que recebeu milhões de construtoras como Andrade Gutierrez via contratos fictícios para financiar ilegalmente a campanha da Dilma. Também foi responsável pela campanha de Rui Costa para governador da Bahia em 2014, onde confessou irregularidades como Caixa 2. Terminou fechando um acordo com o diretório do partido. Algo me diz que isso não cheira nada bem. Quando vemos corruptos, marqueteiros e petistas na mesma história, é para guardar a carteira e correr. E para finalizar, não podemos deixar de falar sobre um vídeo de um advogado especialista em direito internacional, que desmascara todas as ideias absurdas do ministro Gilmar Mendes. Ele tenta criar uma lei para se proteger da Magnitsky, como já trouxe aqui no canal essa semana. E ontem, no programa, trouxemos um trecho da fala do próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Preparem-se, porque o que ele disse vai deixar todos vocês perplexos. E ontem, no programa, nós trouxemos uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendendo a criação de uma lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. E nesta quarta-feira, alguns veículos de imprensa noticiaram que já circula entre uma ala do STF e a Advocacia Geral da União uma minuta de texto de lei que proíbe que empresas e instituições financeiras cumpram no Brasil embargos determinados por países estrangeiros. O projeto, que estaria em revisão na AGU, seria uma resposta às sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Lei Magnitsky. E nós conversamos com o advogado especialista em direito internacional, Davi Aragão, a respeito desse caso e fizemos a seguinte pergunta: é possível criar uma legislação nacional para blindar os efeitos da Lei Magnitsky? A gente vai acompanhar a resposta que nos foi gentilmente enviada pela equipe do Dr. Aragão. Ontem, o que nós vimos em Brasília, com o ministro Gilmar Mendes defendendo abertamente a criação de uma lei para proteger indivíduos sancionados por sanções americanas ou sanções de outros países, é mais uma cena, mais um capítulo dessa novela brasileira, onde as autoridades estão muito mais interessadas em se autoproteger em detrimento total aos interesses do povo brasileiro. A proposta apresentada pelo Gilmar Mendes, que segundo ele já está articulando com o Legislativo e também com o Executivo para sua criação, tentaria proteger qualquer indivíduo, como o ministro Alexandre de Moraes, das sanções Magnitsky ou de sanções de outros países que eventualmente vierem a surgir. Acontece que na prática isso não tem efeito, já foi tentado inclusive pela Europa. A Europa tem uma lei similar que, em tese, as empresas europeias não são obrigadas a cumprir sanções aplicadas por outros países. Gente, as sanções Magnitsky, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas não são extraterritoriais, ou seja, elas só têm efeito dentro do território americano para indivíduos, empresas, instituições americanas, elas não atingem outras empresas. O que acontece na prática é que, se você estiver negociando com um indivíduo sancionado, você perde acesso ao mercado americano. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo, então é uma questão de escolha. Empresas gigantes europeias, como a Total, petrolífera francesa, como a Maersk, uma empresa de transporte marítimo dinamarquesa, como a Peugeot e a Renault, que são montadoras famosas, elas optaram por não continuar fazendo negócios com o Irã por conta das sanções americanas, senão elas sofreriam sanções dos Estados Unidos, elas não poderiam mais acessar o mercado americano, mesmo com a legislação europeia protegendo elas, dizendo que elas não precisavam seguir qualquer tipo de sanção. Veja, a questão não é obrigar a aplicação de uma lei ou de uma sanção fora do território americano, é uma escolha por medo, por receio da sanção secundária, escolha que as empresas fazem. Ou eu continuo operando com os Estados Unidos, ou eu sofro uma sanção secundária por operar com o indivíduo sancionado e não posso mais acessar o mercado financeiro americano, o dólar ou transacionar com os Estados Unidos. Qualquer empresa global, qualquer empresa séria vai preferir manter acesso ao mercado americano e é o que aconteceu na prática na Europa, a gente viu isso acontecendo. Não vai ser diferente do Brasil. Qualquer legislação brasileira que tente blindar os ministros não vai ter uma eficácia plena, porque bancos brasileiros vão continuar preferindo operar com o mercado americano, continuar tendo acesso ao dólar do que ter uma conta com o indivíduo sancionado. E qualquer obrigação que venha do STF, do governo brasileiro, para que bancos nacionais façam isso, desmoraliza completamente o sistema financeiro brasileiro, pode criar uma crise ainda maior, não só com os Estados Unidos, mas globalmente. Não é a atitude que a gente quer ver, não é a atitude correta para o Brasil. Mais uma vez a gente vê o poder tentando se proteger. Para qualquer operador de direito, chega a dar arrepio ver um ministro do STF defendendo a criação de uma lei para se autoproteger. O ministro do STF era para ficar quietinho dentro do tribunal, sem se manifestar publicamente, ainda mais fazendo lobby para a criação de lei. Isso não é função, não é competência do STF, não é competência de um ministro do Judiciário, isso é competência exclusiva do Legislativo, que pode até articular com o Executivo, mas nunca com o ministro. Como é que fica a imparcialidade dele ao julgar uma lei futura onde ele ajudou, ele propôs, ele articulou, fez lobby para ser criada? Há muito tempo nem existe mais justamente essa palavra, né? Independência, ou principalmente não existe mais qualquer tipo de sinal no STF de imparcialidade. Essa é a grande realidade. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Fico me perguntando, o brasileiro ainda tem salvação?
Fica o questionamento no ar. Agradeço a todos que acompanharam e nos vemos no próximo vídeo, com mais informações sobre essa política brasileira que, convenhamos, é uma verdadeira vergonha.